Estamos de volta para mais uma e última rodada do Bom Dia Responde. A gente está falando sobre penhora. Dá tempo de você mandar sua pergunta pelo QVT WhatsApp. Rapidinho, nós estamos conversando com o advogado Murilo Sodré, que é especialista nessa área também, professor universitário. Você é sempre bem-vindo na nossa conversa. Doutor Murilo, vamos continuar aqui agora falando sobre valor de bens. Se o valor do que é penhorado for maior que a dívida, por exemplo, tem uma fazenda ali para ser penhorada, como é que faz? Quais são as possibilidades nesses casos? Vende ali um alqueire, um hectare, de acordo com o valor da dívida? Como é que funciona? Depende muito do bem, Chelsea. Se for nesse exemplo ser uma fazenda, e essa fazenda for possível ser dividida, aí claro, a gente tem uma fazenda de 10 milhões de reais para pagamento de uma dívida de 500 mil. Aí não precisa vender a fazenda inteira para pagamento dessa dívida. O que podemos fazer, o oficial de justiça, inclusive no ato da penhora, ele já pode indicar uma possibilidade de divisão, uma penhora de uma porção menor dessa fazenda para que ela possa ser alienada. Mas, se essa porção menor, suficiente para pagar o débito, não encontrar nenhum interessado no eventual leilão, numa expropriação, pode sim esse bem valioso ser expropriado para pagamento de uma dívida de um valor menor. E aí essa sobra devolve para o devedor. Certo. Numa outra situação, quando existe a chamada alienação fiduciária, que é a transferência, do bem para o credor enquanto essa dívida existir. Numa situação em que existe esse tipo de garantia, pode haver penhora desse bem que está alienado? Pode. Foi objeto de questionamento judicial. Algumas pessoas ali fizeram essa operação de alienação fiduciária para aquisição de um bem de família. E depois algumas pessoas entraram com a ação discutindo que o bem de família seria impenhorável e que teria que ser excluído a garantia sobre a alienação fiduciária deste bem de família. Em que pese ter tido uma sentença favorável em primeira instância, o Tribunal Superior, ele considerou que pelo princípio da boa-fé, mesmo que o devedor indique o seu único bem como garantia de uma alienação fiduciária, bem este que poderia ser considerado pela lei como bem de família, este bem responderá sim pelo pagamento da dívida. Uma vez não paga, este bem pode ser penhorado para o cumprimento dessa obrigação. Doutor Murilo, e sobre impugnação de penhora, quais são os trâmites para isso? Como é que isso ocorre? A impugnação de penhora ela é feita dentro do processo de execução ou através de uma ação que se chama embargos à execução. Ela pode ser feita alegando várias situações. Ela pode alegar que o bem é impenhorável, que o bem não é do devedor, que em que pese aquele bem seja penhorado exista uma meação de um cônjuge, por exemplo, que não responde por aquela dívida, que a avaliação feita posteriormente ou juntamente com a penhora ela esteja incorreta, seja para mais, seja para menos. Então esse expediente da impugnação do ato da penhora pode ser feito tanto dentro do processo pelo devedor, através de uma simples petição, ou ele pode utilizar também os embargos de execução, se ele ainda tiver oportunidade, prazo para fazer isso, para também combater os vícios da penhora. Tá, joia, então. A gente agradece demais a presença do doutor Murilo aqui, explicando sobre penhora desde cedinho. Doutor Murilo, obrigada por ter ficado com a gente até agora e um excelente dia para você. Obrigado, eu agradeço, estou sempre à disposição. Tá, joia, obrigada.